continua usando cada vez mais. Né? Eu glorifico a Deus, verdadeiramente, eu glorifico a Deus por poder chamar, né, essa mulher de minha mãe espiritual. Amém? Glória a Deus, é muito bom, eu fico muito feliz. Amém? Amém. Igreja, tenda amor, que vamos agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso. Senhor, que Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, pela vida desse casal abençoado. Agradecemos a vida da pastora. Cobrimos de oração a sua serva, sabendo que ela tem feito muito por nós e vai continuar fazendo. Que o Senhor continue derramando 100 vezes mais na vida da tua serva, em nome de Jesus. Que através, Deus, da boca dela venha encher, transbordar o coração de cada um que se encontra aqui nesse local. É que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. Me ajuda a puxar para cá, pessoal. Boa noite, queridos. A paz do Senhor para quem eu não falei ainda. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu falei ali para a Edna que o meu marido pregou tudo que eu ia pregar. Então, assim, eu vou orar por vocês e vou descer, vou embora. Mas é o mesmo Espírito. E com certeza aquilo que ele falou, eu só vou complementar então. Porque o Senhor realmente está nos chamando, está chamando a igreja brasileira. E nós temos falado sobre isso, sobre o momento de nos levantarmos como igreja, como povo de Deus, com a nossa identidade de povo de Deus, de filhos de Deus, para guerra, né? Para a batalha. Só que tem um detalhe, a batalha que nós travamos no Senhor tem vitória garantida. Amém? Como ele falou, acabou de falar aqui, a terra prometida, ela está lá. Não significa que vai ser fácil, vão ter gigantes, a gente vai precisar enfrentar os gigantes. Mas a terra prometida está à nossa disposição, se nós quisermos e ouvirmos, como diz a palavra, comeremos o melhor dessa terra. Amém? A nossa terra prometida também, na eternidade, está lá, garantida. Se nós quisermos e ouvirmos, nós vamos alcançar essa terra prometida na eternidade. Então, uma questão de atitude, de escolha, de decisão, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário falou, está consumado, já foi tudo feito, está consumado. Agora depende da minha e da sua atitude, amém? Porque o Senhor já liberou as bênçãos nas regiões celestiais. E queridos, nós, igreja brasileira, o Senhor tem nos dado promessas há anos. Homens e mulheres de Deus liberaram promessas sobre nós, sobre o povo brasileiro. E a gente precisa estar atento, a gente precisa estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos, porque o Senhor quer agir através da igreja brasileira, através dessa nação, da nação brasileira para as outras nações. E nós cremos no agir do Senhor por meio da igreja, por meio de uma promessa que o Senhor liberou sobre nós como igreja brasileira, em nome de Jesus. Quantos aqui acreditam nas promessas do Senhor, estão confiantes que elas vão se cumprir, amém? Elas vão se cumprir em nome de Jesus. Então preste bastante atenção nessa mensagem para você. O escritório do crime para ocultar valores ilícitos de quadrilhas. Hoje faz 5 anos que a barragem do Fundão se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e o Brasil assistiu a um mega desastre ambiental. A lama ainda passou destruindo o distrito de Paracatu de Baixo, também em Mariana, e a comunidade de Gesteira, no município vizinho de Barra Longa. O Brasil discute assistência aos mais pobres e o Profissão Repórter retrata a vida de quem convive com a fome em 4 estados do país. A busca por alimentos doados. Ninguém está aqui de brincadeira, As comunidades em situação de extrema pobreza. Eu como, bebo e visto aqui, não vou meter, eu e ele. Partem a fruta ali mesmo no chão. Um pedaço para cada um. De estômago vazio, meninos e meninas devoram tudo rapidamente. A fome tem pressa.
nação brasileira, passa por mim e por você. Passa pela nossa identidade, a identidade da igreja. Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade como povo de Deus? Como povo daquele que tem poder, daquele que tem autoridade. Qual é a nossa identidade diante do Senhor? Muitos homens de Deus chamados para cumprir um propósito maravilhoso da parte de Deus na história da Bíblia tiveram dificuldade de entender qual era a identidade deles. Quer ver? Um deles, coloca aí, projeta para mim, Êxodo capítulo 4, versículo 10, do 10 ao 14. De repente você já vai até saber quem é, né? Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 14. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Alguém se identifica? O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Pergunta aí para o seu irmão: quem é que formou a tua boca? Responde para ele: quem é que formou a tua boca? Deus. Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Deus dá uma saída para essa crise de identidade de Moisés, porque o propósito de Deus é muito maior do que as nossas crises existenciais, as nossas crises de identidade. Outro homem, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 8. Deus faz um chamado e ele diz assim: e não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 1, a partir do versículo 6, por favor. Que aí já pulou para o último. Isso. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Alguém também se identifica com isso? Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Você pode repetir comigo? Eu, Senhor, falei. Ponto. E ponto. Deus disse: eu, Senhor, falei. Acabou. Não tem argumento, não tem justificativa, não tem desculpa. O Senhor falou, acabou e ponto. Eu coloquei o exemplo desses dois homens porque para a gente se identificar. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade, a forma como nós nos enxergamos, vai dizer como nós enxergamos o nosso Deus. Se nós nos enxergamos pequenos, então parece que Deus não pode fazer nada porque eu sou pequeno. Deus estava falando ali: ei, eu estou contigo. Eu estou com você, não tenha medo dos homens, não tenha medo desse povo. Mas se a gente limita o Senhor por conta da nossa identidade, então o que mais que o Senhor pode fazer? Jesus lamentou e falou assim: puxa, eu queria fazer muito mais coisas aqui, mas eu não pude por causa da incredulidade deles, porque eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus, como Messias. Qual é o tamanho do nosso Deus? Me diz aí, alguém pode dizer qual é o tamanho do nosso Deus?
O silêncio já diz tudo, né? Não dá para a gente dizer qual é o tamanho do nosso Deus, porque Deus é infinitamente maior de tudo quanto a gente possa pensar, imaginar. Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, o tamanho de Deus é tão maior do que às vezes a nossa pequenez, do que as nossas justificativas, do que aquilo que a gente pensa ao nosso próprio respeito, que parece que cria um distanciamento entre Deus e a minha vida, entre o poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Mas nessa noite, queridos, o Senhor, Ele está trazendo uma palavra para nós, como igreja. Ei, igreja, eu capacitei vocês. Vocês são povo eleito, geração santa, raça eleita, é povo de propriedade exclusiva minha. Vocês são minha propriedade. E aquilo que eu disse que eu posso fazer, eu posso. Aquilo que eu disse que eu vou fazer, eu vou. Mas vocês precisam crer que firmemente que eu posso, que eu vou. Queridos, o Senhor tem chamado a igreja nesses dias com um propósito de não mais ficar perdido na nossa identidade, quem somos nós. O que foi ministrado aqui é sobre a identidade da nossa nação, sobre a identidade desse país. Ei, o Senhor nos fez nascer nessa geração, nesse tempo, nesse país, porque o Senhor tem um propósito gerado dentro do coração dele para realizar em nós e através de nós. E isso começa pela igreja. Quem pensa que começa nos grandes centros urbanos, quem pensa que começa nos lugares onde estão os poderosos, está enganado, porque o Senhor chamou a igreja. Queridos, a igreja tem poder no nome de Jesus. A igreja tem poder para desbaratar exércitos. O Senhor nos entregou isso. Coloca ali 1 Pedro capítulo 12, versículo 9. Nós vamos ler juntos, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Vamos ler junto comigo? Vamos lá? Todos juntos? Vocês juntos, tá bom? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Vamos parar por aqui. Amém. Queridos, esses versículos têm tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Nós temos hoje uma identidade de povo de Deus, povo escolhido. Hoje nós temos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje nós temos como diferenciar o justo e o ímpio. Qual é a nossa identidade como igreja aqui no Jardim Esperança, trazendo para a nossa igreja local? Eu quero dizer, queridos, que se depender da nossa liderança, aqui neste lugar, o lobo não
vai atacar essa congregação. Se depender da nossa liderança, o lobo não vai bagunçar esse aprisco. Porque nós temos uma identidade. A nossa identidade chama-se Jesus Cristo. A nossa identidade chama-se Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rafá. Queridos, a igreja está sendo transformada nesses dias. Parece que uma igreja está sendo tirada de dentro da igreja. O Senhor está separando e está sendo muito nítido o que o Senhor está fazendo no meio da igreja brasileira. Antes, aqueles que estavam em cima do muro, está ficando muito claro quem é de qual lado. E eu não estou falando, quero deixar bem claro, eu não estou falando de política não, tá bom, gente? Eu estou falando de reino de Deus. Está ficando muito claro para aqueles que só queriam consumir igreja, mas para aqueles que querem viver e ser igreja. Está ficando muito claro nesses dias. Então, que a gente esteja bem atento. Qual é o nosso posicionamento como igreja? De que povo eu sou? A qual povo eu pertenço? Qual é a minha identidade como cristão, como igreja do Senhor? A coisa ficou meio estreita, esquisita no meio da igreja evangélica. É gente que acha que não tem mais problema. Tirar umas fotos, colocar na rede social, mostrando o seu corpo. É gente que acha que não tem problema querer tirar foto de cima para aparecer o decote do seio. E me desculpe, eu vou falar tudo agora. É gente que acha que não tem problema escutar música secular. É gente que acha que não tem problema fazer tantas coisas que o Senhor, na verdade, está dizendo: ei, não é por aí. E a igreja evangélica começou a ficar muito misturada. A igreja brasileira começou a ficar muito misturada de uns anos para cá. E eu ouvi essa semana alguém dizendo que a igreja, ela cresceu na largura do oceano com a profundidade de uma piscina. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: é exatamente essa frase que pode ilustrar o que aconteceu com a igreja no Brasil. A igreja cresceu, explodiu, avançou, alcançou muitos montes, que eu creio que o Senhor nos levou até esses lugares. Alcançou montes da arte, alcançou muitos montes. No meio secular, a igreja alcançou na mídia, só que ela cresceu na largura de um oceano com a profundidade de uma piscina. Eu estou dizendo que eu ouvi alguém falar sobre isso, porque essa frase não é minha, tá bom? Só para deixar claro. A gente precisa sair de uma profundidade de piscina e mergulhar mais fundo em Deus. Amém? E eu estou falando isso para uma igreja que nós há anos conhecemos e sabemos que tem pessoas comprometidas com a verdade da palavra. Nós somos os pastores mais felizes da face da terra, porque nós vemos pessoas muito comprometidas e fiéis com a palavra de Deus. Nós não vamos negociar na nossa fé, queridos, ainda que seja com a nossa própria vida. Qual é a sua identidade? Porque quando nós temos a nossa identidade, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos o que fazer, o que falar. Nós sabemos nos comportar em qualquer lugar onde nós formos. Nós sabemos porque nós temos a nossa identidade, porque conhecemos o tamanho do nosso Deus. E essa igreja conhece o tamanho do seu Deus. Essa igreja conhece o tamanho do seu Deus e essa igreja está para influenciar e jamais ser influenciada no nome de Jesus.
Mas sabe, queridos, às vezes bate na gente o que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Jeremias, mas eu não sei falar. Mas eu sou jovem demais. Ou eu sou idoso demais. Ah, mas a minha condição financeira não me permite. Ei, peraí. Deus, o tamanho dele é de acordo com a nossa condição financeira, sim ou não? O tamanho de Deus é de acordo com minha eloquência verbal, sim ou não? O tamanho de Deus é do tamanho dos meus pensamentos? Não. O tamanho de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, quando o Senhor te entregar uma palavra, quando o Senhor te entregar uma promessa, quando o Senhor te entregar um chamado, em nome de Jesus, você pode até falar com o Senhor: Senhor, eu estou sentindo medo. Senhor, eu estou assim, assim, assim. Nós podemos, Ele é o nosso Pai. Mas a gente precisa se posicionar diante dessas situações e dizer para essas situações qual é o tamanho do nosso Deus. Ao invés de dizer para o Senhor o tempo todo qual é a minha identidade, eu vou dizer para mim mesma qual é a identidade do meu Deus. Fechou? Então olha só, presta bem atenção. Ao invés de dizer para Deus qual é a minha identidade, quando Deus me desafiar alguma coisa, eu vou dizer para minha identidade qual é o tamanho do meu Deus. Moisés estava falando alguma mentira que ele não sabia falar? Estava não, gente. O cara não sabia falar, não. Ele tinha dificuldade com as palavras. Arão era eloquente. Arão era desenrolado com as palavras. Moisés não estava dizendo nenhuma mentira para o Senhor. Era a identidade dele naquele momento. Mas olha, a gente não pode medir o tamanho do nosso Deus pela nossa identidade natural. A gente tem que aceitar a nossa identidade no Espírito. Porque o Senhor não nos vê como nós nos vemos. O Senhor não enxerga as nossas limitações e diz assim: e com esse? Não posso contar. E esse aí já era. E Mariana? Mariana é uma pessoa muito tímida. Mariana não sabe falar em público. E Mariana nunca vai ser uma pastora. Segurar um microfone não é para ela. Mariana não sabe nem olhar direito, não sabe nem dar um bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Ela chega na igreja, as pessoas pensam até que ela é antipática, porque ela é muito tímida. Deus poderia falar isso ao meu respeito, mas Ele acreditou, Ele viu que eu podia muito mais do que eu achava que eu podia. E tudo isso que eu falei era verdade, era a minha identidade. Eu era extremamente tímida. Para quem me conheceu no início de tudo, eu entrava, as pessoas depois falaram, eu já contei isso, eu achava você antipática. Porque você não falava com ninguém, mas é porque eu tinha tanta vergonha, eu era tão tímida, queridos, que eu tinha dificuldade de falar com as pessoas. Eu tinha dificuldade, minha mãe tentou de tudo. Faz aula de balé, faz aula de violão, faz aula de futsal, faz aula disso, faz aula daquilo, vai para o palco para dançar, vai fazer apresentação, faz aula de jazz, faz aula de balé contemporâneo, porque eu era extremamente tímida. Mas o Senhor enxergou em mim um potencial, porque é Ele quem faz. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o poder de Deus. E quando a gente diz que não pode, é porque a gente acha que a obra que Ele tem para nós tem a ver com a gente, mas não tem a ver com o poder de Deus. Não tem a ver com o que eu posso, tem a ver com o que Deus pode. Tem a ver com o que Deus pode. Tem a ver com aquilo que Ele quer fazer.
tem a ver com o propósito dele para a sua vida, através de você. Tem a ver com o propósito dele para essa igreja, através de nós. Quem éramos nós, há alguns anos atrás? Encontramos tantas dificuldades para chegar na terra prometida. Encontramos gigantes? Sim. Tivemos batalhas? Sim. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Então, o que é que pode nos deter? A não ser a nossa própria mente pequena. E a palavra do Senhor diz assim em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Essa pessoa faz parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente tivesse desistido lá atrás, queridos, onde nós estaríamos hoje? Se a gente tivesse abandonado o propósito de Deus lá atrás, achando que tinha a ver com a nossa capacidade, onde nós estaríamos hoje como igreja? Queridos, o Senhor tem coisas maravilhosas, lindas para realizar através dessa igreja, através das nossas vidas. Pare de dar desculpas, pare de justificar, ainda que elas sejam reais. Justifique para você mesmo o tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Aí eu pergunto de novo: qual é o tamanho do nosso Deus? Oi? Alguém falou? Oi? Tamanho do universo. Tamanho de universo dentro daquilo que a gente entende de universo. Qual é o tamanho do nosso Deus? A gente não consegue dimensionar. Obrigada, seu Félix, pela ajuda. E Deus é muito mais do que o tamanho do universo. Ele é o Criador, nós somos apenas criatura. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia também. Agora tu vai abrir sua Bíblia. Em Jó, capítulo 38. Abre sua Bíblia em Jó, capítulo 38. Jó achou que podia contender com Deus. Jó achou, mas o Senhor vem com uma palavra desafiando Jó. Ah, é? Você acha, criatura, que pode determinar alguma coisa para o seu Criador? Obrigada, Moisés. Você acha que pode determinar alguma coisa para o seu Criador? E Deus então desafia Jó. Diz assim, preste bem atenção. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Vou te perguntar, igreja. Igreja, onde você estava? Quando Deus lançou os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. Gente, eu imagino essa conversa de Deus com Jó. Vai lá, me diz. Você está dizendo tanto? Vamos lá, agora eu vou te fazer umas perguntas.
Continuando. O que sustenta seus alicerces, versículo 6. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Alguém estava lá, gente, nessa época? Alguém viu isso acontecer? Eu não estava, eu não vi. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens, o envolvi em escuridão profunda? Pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. E disse, daqui não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Deus deu ordens, queridos, à natureza. Alguém estava lá quando Deus fez isso? Eu não estava. Alguém estava lá quando Deus criou a terra? Quando Deus colocou tudo em ordem? No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia descansou? Alguém estava lá? Eu não estava. E quando a gente acaba justificando, mas Deus, mas a minha condição é essa, mas isso, Senhor, mas aquilo, a gente está querendo dizer, ei Deus, você falou que eu posso, mas eu sei mais que o Senhor. Eu sei mais que o Senhor, porque eu conheço a mim mesma. Mas espera aí, quem foi que te formou? Diz para mim. Quem foi, gente? Foi o próprio Deus. Entende? E aí a gente vai justificando e a gente vai arrumando argumentos para justificar a nossa pequenez. Mas espera aí, o nosso Deus é muito maior que o universo. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra. E aí uma irmã chegou para mim e falou, pastora, olha, ora pelo meu marido. Ela vai poder contar esse testemunho. Ora pelo meu marido, porque ele precisa fazer um procedimento. E o médico perguntou, olha, vocês têm condições? Procedimento, 40 mil reais, não é isso? 40 mil reais o procedimento. Não temos condição, não temos o plano de saúde. E o médico falou, porque esse procedimento demora muito para sair. Eu falei, vamos orar agora. Porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Amém? Amém? Ele é o Criador. É Ele quem manda no SUS. Tá bom, gente? É Ele quem manda no SUS. É Ele quem manda. Se você quiser ter um plano de saúde para conforto, problema nenhum com isso. Mas eu quero dizer que é o Senhor quem manda. É Ele quem governa. É Ele quem está no controle. E aí eu falei, vamos orar. E daí nós oramos. Um procedimento que ia levar, sabe lá quanto tempo para sair? Procedimento caro desse. Me liga ela esses dias, pastora, eu quero te dizer. Eu estou falando que eu orei não, tá bom, queridos? Porque tem um monte de pessoas orando. Muitas outras pessoas orando. Estou querendo dizer o tamanho do nosso Deus. Me liga ela essa semana, pastora, ele acabou de ir para fazer o procedimento. Ele acabou de ir. Me ligou depois, pastor, ele já está em casa. Já fez o procedimento em questão de 1 semana e meia, se eu não me engano. Ou 2 semanas, é que eu realmente não estou lembrando. Uma semana, depois de 1 semana. Queridos, podia levar muito tempo, mas nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. E aí eu fico muito brava mesmo, quando eu vejo a igreja sem sua identidade. Quando eu vejo a igreja sem saber para onde ela está caminhando. Eu fico muito furiosa, porque nós temos na palavra de Deus todas as pistas para onde nós estamos caminhando. Qual é o final disso tudo? Que é a vitória do Senhor Jesus. Deixa eu te falar, igreja. Satanás não é páreo para Deus, porque o próprio Deus criou Satanás.
Pastora, mas Deus, sim. A gente vai ler daqui a pouco, Colossenses. O próprio Senhor criou e ainda criou um lugar onde ele vai arder no lago de fogo. A batalha, queridos, já está vencida. Satanás não é páreo para Deus. Não é uma luta contra o bem e o mal, porque não dá para comparar o nosso Deus com Satanás. Está entendendo, gente? Está entendendo, igreja? Porque às vezes a gente acha, meu Deus, manifestou um demônio ali, e aí eu não vou nem chegar perto, pastora, não vou nem chegar. Chama a irmãzinha da intercessão para ir lá expulsar. Chama o pastor para expulsar. Querido, Satanás não é páreo para Deus, não dá para comparar. Não dá para comparar a igreja. E a gente precisa se ligar nessas coisas. Cristão místico demais, espiritualiza tudo, vê demônio em tudo. Epa, peraí! Qual é o poder de Deus? Qual é o tamanho do nosso Deus, queridos? Vamos viver altaneiramente, como a Abacuque falou? Ele me faz andar altaneiramente, faz os meus pés como os da corça. Essa é a nossa identidade, igreja. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Mesmo que você tenha uma identidade natural, nós temos limitações, temos. Ainda que tenhamos, nós temos uma identidade formada nos céus. E essa identidade ninguém pode tirar. Ah, pastora, porque fulano estava carregado e teve em casa. Ei, qual é o poder do nosso Deus? Levanta a sua mão e declara em nome de Jesus: a minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Acabou, em nome de Jesus. Não é essa igreja medrosa que o Senhor gerou, que o Senhor projetou. E sabe o que tem acontecido, queridos? Quando eu falei que o Senhor está tirando uma igreja do meio da igreja, porque o Senhor está aprofundando. Se você tiver com seus olhos bem abertos, espirituais, você vai entender isso. O Senhor está moldando a sua igreja, o Senhor está adornando a sua noiva para aquele grande dia. E nós vamos passar também por momentos de perseguição. Nós vamos passar por momentos difíceis, como já passamos, até que o Senhor nos leve para a eternidade. E o que o diabo tem tentado fazer, quando o inimigo não consegue atacar de fora para dentro, é atacar de dentro para fora. Isso é uma estratégia de guerra. Eu não entendo muito sobre isso, mas eu já aprendi sobre essa estratégia. Quando o inimigo não consegue atacar de fora para dentro, ele tenta se infiltrar para atacar de dentro para fora. E aí, o diabo, tentando atacar de dentro para fora, começou a inserir dentro da igreja culturas mundanas para enfraquecer o povo. Um evangelho, um falso evangelho, dizendo de que Deus é amor. E que o amor, ele permite todas as coisas, porque nós precisamos amar. Deus é amor, e porque Deus é amor, nós precisamos abraçar e concordar com tudo, inclusive com o pecado. E essa mentalidade, essa ideologia espalhada no meio da igreja é uma estratégia de Satanás de atacar a igreja de dentro para fora, enfraquecendo os irmãos. Mas como eu falei, se depender da nossa liderança, a gente vai se levantar. E ainda que isso custe a nossa vida, a gente vai se levantar para defender a igreja do Senhor. A gente vai se levantar para dizer: ei, nós não negociamos os princípios da palavra. Nós não negociamos, queridos. Fique atento, porque tem pessoas, homens e mulheres, que professavam a fé genuína, se corrompendo no meio evangélico.
e colocando vídeos e sendo seguidos, inclusive por pessoas fiéis ao Senhor. Tome cuidado. Tome cuidado. E se você quiser saber os nomes, você pode me procurar depois que eu vou falar alguns. Mas não vou falar aqui na internet, porque o vídeo vai para o YouTube. Satanás não está para brincadeira. E nós, como igreja, precisamos levantar os nossos olhos. Precisamos levantar os nossos olhos. Quando eu falo que o diabo não é páreo para Deus, não é que ele não tenha poder. Ele tem. E nós sabemos disso. Mas quando eu falo, é porque o nosso Deus, ele é maior do que qualquer nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. E nós nos levantamos como igreja em fé para declarar que o lobo não vai atacar a igreja do Senhor. E esse posicionamento não é só nosso como liderança. Esse posicionamento precisa ser da igreja do Senhor. Nas nossas atitudes diárias, de não aceitar pequenas coisas que parecem tão sutis, parecem tão irrelevantes, como a nossa própria identidade. Quando o Senhor nos faz um chamamento e a gente começa a desculpar, não, Senhor, o Senhor sabe. Não se permita mais, querido, ser enganado pela voz do inimigo, nem pela voz do seu próprio ego, do seu próprio ser. O Senhor nos deu uma identidade, e essa identidade jamais será roubada, igreja do Senhor. Essa identidade jamais será roubada, igreja de Jesus. Essa identidade jamais será esquecida, igreja do Senhor. E Deus contende com Jó. Ei, Jó, você está achando que pode dizer alguma coisa para mim? Sou eu o Criador, sou eu que estava lá. Eu não vou ler todo o texto, mas se você quiser na sua casa, você vai poder ler. E Deus então contende com Jó. Deus aqui dá uma resposta. Sabe aquela resposta na ponta da língua? Deus dá uma resposta exata, no momento exato. Depois disso tudo, Deus continua com o seu desafio no capítulo 39. Jó responde ao Senhor no capítulo 40. No capítulo 41, o Senhor continua com o seu desafio com Jó. E aí Jó, no capítulo 42, ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Você já deve ter ouvido esse versículo. Tem uma música muito antiga que diz: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3: perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisa de que eu não entendia. Jó reconhece, ele cai em si. Fala: Deus, eu falei de coisa que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Aí vem aquele versículo que nós conhecemos de cor e salteado. E Jó diz assim para o Senhor: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que lindo. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Jó, reconhecendo, diz assim: retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Olha que tremendo. A gente fala tanta bobagem, a gente dá tantas desculpas, achando que o nosso Deus é do tamanho da nossa cabeça, achando que o nosso Deus é do tamanho da nossa identidade, achando que o nosso Deus é do tamanho daquilo que a gente entende de vida. Gente, eu tenho 41 anos, o que eu entendo de vida diante do meu Criador? É
por exemplo, Salomão, você criou esse teclado, colocou cada pecinha aqui. Você sabe a capacidade desse teclado. Você sabe o que esse teclado pode fazer. E daí você fala assim, agora toca teclado. E o teclado fala assim, não posso. Quem é que fez o teclado? Salomão fez o teclado. Ele conhece, ele projetou, ele colocou cada peça, ele sabe quais são todos os artifícios desse teclado, e aí a criatura vai dizer, não, eu não posso fazer isso. E Salomão está olhando, você pode. Foi eu que te fiz. Foi eu que te criei. Eu sei que você pode. Eu coloquei uma capacidade sobrenatural na sua vida e você está dizendo que não pode? Glória a Deus. Eita! É hora, queridos, da igreja brasileira se levantar e entender qual é a sua identidade. Embora tenhamos uma identidade natural, a nossa identidade natural não pode determinar o tamanho do nosso Deus. Amém? A nossa identidade natural não determina. Coloca lá, que eu falei que eu prometi que ia ler esse versículo. Projeta ali Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Por favor, eu preciso da hora. A gente precisa ter um relógio mesmo daquele bem grande lá atrás, principalmente quando eu falo. Oi? Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Olha o que diz. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Mas a minha vida, pastor, você não tem noção de como está a minha vida. Problema nosso. Problema nosso. Eu vou determinar o tamanho do meu Deus por aquilo que eu estou vivendo? É por isso que eu falo, já compartilhei com algumas pessoas. Nem sempre nós estamos bem para pregar, para assumir o microfone aqui. Tem dia que está doído, tem dia que a gente está passando por situação difícil. Se não for questão de pecado, querido, porque em pecado é outra história, né? Em pecado, por favor, senta, se arrepende. Mas se não for questão de pecado, estou passando uma situação difícil, estou passando uma situação assim assado. E às vezes o coração da gente está apertadinho. Mas eu aprendi uma coisa, não tem a ver com a minha palavra, tem a ver com a palavra do meu Deus. Então eu venho para cá pregar a minha palavra. Eu venho aqui pregar a palavra do meu Deus. E aí quando eu encontro alguém na rua, mas eu não estou bem, eu vou falar de Jesus, tem a ver com a sua vida mesmo? Você tem certeza? Que tem a ver com você? Ou tem a ver com algo muito maior, com Deus muito maior do que aquilo que eu estou sentindo? É por isso que quando a gente canta essa música, eu tenho vontade não caminhamos pelo que vemos, o que nos é o quê? É o que nós cremos. Vem cá, pessoal do louvor. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Quantos aqui estão de pé em Jesus? Amém? Aleluia! Então se coloca de pé nessa hora. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, projeta aqui. Para a gente saber o que a gente está cantando. E aí quando eu canto essa canção, eu fico muito energizado. Melhor que energético.
Melhor do que qualquer vitamina. Vamos lá. De todos os lados somos pressionados por aflições. Somos ou não somos? Somos, né, gente? Mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Então, querido, às vezes a gente se encontra em determinadas situações porque a gente acha que cristão é vitória, ó, o tempo todo. A gente idealiza uma coisa que a Bíblia não nos ensina. A gente idealiza uma vida, ó, no topo o tempo todo. Mas tem dia, ó, que nós estamos sendo pressionados por aflições. Tem dia que nós estamos perplexos. Meu Deus, como que pode isso? Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na nação brasileira? A gente fica perplexo. Mas a nossa perplexidade, ó, não pode nos desesperar. Nós temos uma identidade, queridos. E essa nação brasileira, ela não é grande demais para o nosso Deus. A gente acha, ai meu Deus, a gente vai orar pela nação brasileira, a gente acha que alguma coisa boa pode sair de Cabo Frio. Pode, porque não tem a ver com a nossa identidade natural, tem a ver com o tamanho do nosso Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, se mantenha no prumo. Sabe, não sai fazendo na internet tudo que você vê os outros fazerem. Ah, mas é cristão, eu vou fazer também. Ah, mas tatuou, vou tatuar também. Ah, mas tá lá mostrando, como eu já falei, o corpício lindo e maravilhoso, vou mostrar também. Ah, mas tá ouvindo a música segunda. Ah, não aconteceu nada. Não aconteceu por enquanto, querido, porque às vezes aquilo é um código do inferno para arrastar a sua vida, para deixar você esfriando no Senhor. Mas por enquanto, parece que não tem nada a ver. Mas fica mesmo escutando música do mundo, assistindo novela, fica mesmo escutando, fica mesmo consumindo adultério, fica mesmo consumindo traição na televisão. Deixa mesmo essas coisas entrar na sua casa. Não tem problema nenhum, pastor, tá tudo de boa. Tá bom agora. E aí, quando vier perseguição pelas aflições, será que a gente vai sustentar a nossa fé? Ou a gente vai estar tão cheio de porcaria que a gente não vai nem lembrar da palavra de Deus? Queridos, eu estou falando dessa forma, entenda bem, não estou brigando com ninguém. É só uma indignação que transborda quando a gente vê a apatia da igreja brasileira. Mas nesses dias o Senhor tem levantado uma igreja, ó, uma igreja que está assumindo a sua identidade. E essa palavra, queridos, tem a ver só com uma forma da gente ficar ligado. Porque, como eu falei, nós somos muito felizes e vemos pessoas aqui, ó, firmadas, fiéis. Mas o Senhor quer trazer um alerta. Não se mistura com qualquer coisa que você vê. Ah, pastora, mas ele, ó, tá bombando na internet. Deixa eu bombar. Eu fui assaltada esses dias por esse pensamento, queridos. Deixa eu explicar. Segunda-feira foi o aniversário do meu esposo. Fizemos um aniversário para ele aqui no domingo à noite. Na segunda fiz uma comida gostosinha que ele gosta de comer. À noite, o pessoal da visita foi lá em casa fazer uma serenata demais. Depois fomos lá comer um pastel. Minha mãe fez um bolo lindo, maravilhoso. E durante a semana me bateu uma ausência de festividade. Eu falei, meu Deus, eu não postei o aniversário do meu esposo no Instagram. E me bateu na hora assim, parecia que eu não tinha feito nada, parecia que não tinha acontecido, parecia que a gente não tinha comemorado. E quando eu senti aquilo, eu falei, epa, peraí, a rede social não é a realidade da minha vida. Comemoramos muito, foram 2 dias de comemoração. Então não se iluda com rede social, querido e querida mulher, se guarda o seu corpo.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos uma identidade. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade de filho de Deus. Eu tenho uma identidade de filha de Deus. Eu não preciso parecer, porque eu sou. Eu não preciso parecer, porque eu sou em Cristo Jesus. Eu não preciso fazer o que todo mundo faz e ir no fluxo de uma igreja aparentemente bombando na internet. Eu preciso fazer o que a palavra de Deus me diz para eu fazer. Eu tenho uma identidade. Eu sou igreja do Senhor. E nós nunca vamos negociar. Nunca, nunca e nunca vamos negociar. Nunca, nunca e nunca vamos negociar. Porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus e com o tamanho do nosso Deus. Oh! Você vai sair daqui, querido, levando essa palavra para casa. E cada situação que te ocorrer essa semana, você vai lembrar: ei, eu tenho uma identidade. A minha identidade não é essa que eu penso. A minha identidade é a identidade que Deus pensa a respeito de mim. Amém? Levante suas mãos mais alto que você puder nessa hora. Aleluia, debaixo desta verdade que ouvimos essa noite, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Aonde você for, aonde você estiver, você carrega o nome que é sobre todo nome, sobre o universo, no céu, na terra e debaixo dela. O nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele que deixou o seu Santo Espírito fará em você uma obra extraordinária através de você. Alcançará outras vidas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a palavra que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém!